Olá, querido, querida. Que a graça de Cristo seja sobre a sua vida hoje, sempre. Eu sou o pastor Timóteo Borba, pastor da Quarta Batista em Três Lagoas, ministro do Evangelho, escolhido e chamado por Deus para a proclamação da boa nova do Evangelho. E estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra, para mais um momento onde podemos aprender e desfrutar daquilo que Deus quer que saibamos para melhor servi-lo na obra dele. Vamos então começar mais um momento de meditação. Você tem a oportunidade agora, você tem de já deixar o seu comentário no sentido de estar junto conosco, né? Deixar seu pedido de oração também, para que nós possamos sempre estar intercedendo, orando pelos irmãos, clamando a Deus pela vida de cada um e de cada uma. Ok? Nós vamos, nesse momento, como sempre de costume, antes da meditação da palavra, nós vamos começar com uma meditação musical. Preste bastante atenção na letra dessa música. Nós sempre tentamos e tendemos a trazer uma meditação musical com a letra vívida, onde nós podemos trazer essa verdade para o nosso viver e para o nosso vivencial do dia a dia. E preste bastante atenção na letra dessa música. Mãe, pai, Deus abençoe, já estão online, né? Deixa aí, querida, também seu comentário, né, seu pedido de oração, para que todos nós possamos estar em comunhão, crescendo, nos desenvolvendo da melhor maneira possível e buscando, no entendimento, alcançar não somente a estatura física, mas a estatura do conhecimento do varão perfeito. E a Bíblia diz que o conhecer ao varão perfeito é a vida eterna. Ok? Vamos então para a meditação musical. Vou colocar aqui a meditação musical e eu quero dedicar essa música ao meu pai, pastor Inaldo, que gosta tanto da mesma. Vamos então para a nossa meditação musical. Eu quero
Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Não morrerei enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Cante seu irmão isso agora. Tu não morrerás, tu não morrerás enquanto o Senhor não cumprir em ti todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra ti. Então viverás em santidade, então viverás em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração, pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração, pois é só dele, somente dele, pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh, agradeça esse Deus. Amém. Glória a Deus por esse momento onde nós podemos desfrutar, né, de uma mensagem bíblica cantada, se assim podemos dizer. Quero destacar a presença de alguns irmãos, você que está entrando aí e não deixou, né, o seu comentário, pode ter a oportunidade de fazer isso. Irmã Eunice Vargas, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. Irmã Sueli, irmã Silvia, irmã Marisa, lá de Bodoquena também, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Você pode ir deixando então o seu pedido de oração, que nós vamos orar no final, ok? Interceder. E se você está assistindo esse culto, essa meditação gravada, deixe mesmo assim o seu pedido de oração, que nós vamos também sempre estar orando, sempre estou vendo as listas, né, de comentários, sempre chega pra gente as atualizações e assim eu tenho a condição de continuar orando pela sua vida, pelo seu pedido, beleza? Vamos fazer uma leitura bíblica. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, se você puder assim abrir a Bíblia para acompanhar junto comigo, para estarmos no mesmo espírito, da mesma maneira, com a mesma comunhão, ok? Abra sua Bíblia aí em Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu vou esperar um momento, né? Temos 12 pessoas online. Se você puder se manifestar para sabermos quem é, eu só sei algumas pessoas, mas com certeza 13 pessoas agora. Eu não sei quem são as outras pessoas. Se você puder se manifestar para que eu saiba quem você é, né? Deixa aí um comentário. 14 pessoas agora, 15, está crescendo o número de irmãos online. Irmão Laura, Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor A paz do Senhor, pastor. Deus abençoe a toda a igreja. Amém. Que Deus abençoe também a sua família, irmã, em todos os sentidos, em todas as áreas e todos os seus planos. Vocês já abriram, queridos, Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 1. Ok? Moisés Dutra Fernandes, boa noite, pastor. Boa noite, tio.
Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a essa meditação. Que a graça de Cristo também esteja contigo. Vamos fazer a leitura? Daniel, capítulo de número 15, versículo de número 1. A Bíblia diz o seguinte: No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou todos os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, o rei ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir do palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. O rei designou-lhes uma porção diária da comida e de vinho da própria mesa do rei. E eles recebiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá. Eram eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, deixa eu continuar aqui. Ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. Se ele os achar menos saudáveis do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. E Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que lhe faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. E depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Kátia, irmã Kátia, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Seja bem-vindo também. Nós estamos aqui fazendo uma leitura, né? Daniel, capítulo de número 1, meus irmãos. Os irmãos que entraram depois, para fazer a nossa meditação. E Deus, ele é muito maravilhoso conosco. O nome do nosso filho mais novo, né, do nosso caçula, se chama Timóteo, óbvio, por causa do nome do pai, né? E Daniel. A palavra Daniel, ela é muito forte, porque Dan significa justiça, e no hebraico significa minha, e El significa Deus. Então, minha justiça é Deus, ou Deus é minha justiça. Aí depende da sua opção de tradução do hebraico. Vamos fazer a leitura, então, da nossa meditação e vamos para o nosso bate-papo, ok? Irmã Dalice, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos lá para a nossa leitura da meditação? Um testemunho pessoal. Paulo, o apóstolo Paulo, afirma que aquele que está em Cristo, nova criatura é, né? Segundo aos Coríntios 5,17. Na vida cristã, muitas vezes o testemunho pessoal vale mais do que muitas palavras. Entre aquilo que você diz e aquilo que você faz, as pessoas certamente ficarão com aquilo que você faz. Em Tiago, capítulo de número 3, versículo de número 12, a Bíblia diz que as figueiras não produzem azeitonas e nem as videiras produzem figos. Assim, os frutos, no sentido dos testemunhos. Irmã Yolanda, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vinda. Assim, então, os frutos, né, no sentido de testemunhos de uma pessoa, dizem muito acerca de quem ela realmente é. Daniel é um bom exemplo de um verdadeiro testemunho cristão por algumas razões.
Vamos ver as razões. Em primeiro lugar, ele teve desejo de ser fiel a Deus. Ele se recusou a participar dos banquetes consagrados aos deuses pagãos e nem mesmo por um pouco de tempo. Assim quis o ter. Em segundo lugar, ele nos ensina que devemos lutar pela nossa fé. Ele foi ousado ao descumprir uma ordem do próprio rei, sendo que o próprio chefe dos eunucos tinha medo de desobedecer o rei. Foi sua ousadia que o levou, bem como seus amigos também, a ficarem lado a lado da fé. E por último, nós aprendemos com Daniel que ele nos ensina que devemos ter um compromisso com Deus, a quem nós servimos. Não podemos viver uma vida cristã pela metade. Obediência dividida é pior do que idolatria declarada. O jovem Daniel era inteligente e espiritual ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, desejoso de ser fiel a Deus. Que em nosso coração nós possamos ter o grande desejo de sermos fiéis a Deus e não nos contaminarmos com aquilo que o mundo quer nos oferecer. E aqui nós entramos em uma questão muito tênue a respeito de estar no mundo e viver como um mundo. Mas isso nós vamos falar um pouco mais adiante. Bom, o que nós percebemos nessa meditação? Nós percebemos um princípio muito claro, o princípio da fidelidade. Olha lá o pastor Pedrinho Novas, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Muito querido, muito feliz por ter também o senhor na nossa transmissão, do nosso bate-papo, do nosso pensamento a respeito da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. A palavra de Deus, ela mostra a respeito de Daniel um quesito de fidelidade. E fidelidade não somente é, eu quero adorar a Deus, mas eu preciso entender que eu preciso andar nos caminhos dele para que eu possa ter condições de adorar a ele. Não é assim, eu amo a Deus. Mas espera aí, se eu amo a Deus e não o obedeço, a minha atitude é contrária à minha palavra. Por isso que Tiago, quando nos ensina a respeito da fé e da prática da fé, ele nos mostra que a fé sem a prática da mesma, ela é morta. Claramente nós vemos isso em Jesus. Quando Jesus nos mostra a respeito da atitude do amor. Ninguém aqui é obrigado a ficar bajulando o outro, mas nós somos constrangidos em Cristo de sermos suporte para a vida do nosso próximo. E isso significa amor. Vem da palavra caritas, de caridade, que tem uma semelhança muito próxima com a tradução da palavra graça. Que para mim, a melhor tradução de graça na Bíblia é graciosidade, a manifestação graciosa. Porque muitas vezes nós achamos que graça é grátis. E graça não é grátis. Graça é uma manifestação graciosa de Deus. Ok? Quando nós percebemos no texto as atitudes de Daniel, nós vemos então a palavra fidelidade, no sentido do amor a Deus, sendo colocado em prática no dia a dia. Daniel não estava na casa dele, Daniel estava sem uma referência religiosa, Daniel estava com certeza triste porque uma cidade considerada uma cidade santa tinha sido destruída, saqueada, roubada. Com certeza muitas mulheres e crianças foram estupradas na invasão babilônica. Não só mulheres e crianças, homens também foram violados naquela situação, onde a Babilônia invadiu e sitiou, a cidade de Jerusalém. Ele estava aterrorizado, foi levado à força ao palácio, mas mesmo assim entendeu o que é viver de acordo com a vontade de Deus. E pelo amor que ele tinha a Deus, junto com os seus amigos, não abriu mão daquilo que ele tinha por verdadeiro na vida dele. Isso está muito claro para mim em Hebreus 11, versículo de número 6. Deus abençoa aqueles que
creem nele e o buscam por causa da fé. Nós vemos que realmente Daniel ele viveu uma vida de bênção, né? Realmente Daniel, apesar de todas as circunstâncias e conturbações que ele teve na vida dele, ele viveu uma vida extremamente abençoada. Vamos perceber? Teve os amigos jogados em uma fornalha onde as pessoas que acendiam a fornalha morreram cozidos, né, pelo fogo, e os amigos não morreram. Foram glorificados no sentido de serem abençoados por Deus, que estava presente lá através da manifestação de um mensageiro, de um malach, que talvez a tradução eu traduzisse por anjo. Daniel, mesmo achando simpatia diante do rei, o próprio rei que tinha simpatia diante dele mandou jogá-lo em um buraco cheio de leões famintos. E nós sabemos que naquela região vivia leões chamados leões de Atlas, que se você for pesquisar a respeito do leão de Atlas, você vai ver que é a maior espécie de leão que já existiu. Tinha tudo para que a situação da vida dele fosse a pior das piores. E mesmo assim, pelo amor que ele sentia a Deus, porque ele entendeu quem era Deus, e o que Deus fazia, e o que ele tinha que fazer para andar de acordo com a vontade de Deus, ele foi fiel. Às vezes as pessoas costumam, né, fazer um balanço entre aquilo que é santo e aquilo que é profano, aquilo que é religioso e aquilo que é mundano. Nós precisamos entender que nós somos mundanos porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos uma situação mundana. Né? Aquilo que é secular, pastor, nós vivemos no século. E nós somos consequência da manifestação do século sobre as nossas vidas. Você quer um exemplo? Em pleno século XXI, uma doença catastrófica invadiu toda a esfera global. Você não está sendo consequência disso? Você não está sofrendo as consequências disso? Mesmo que você diga, não, eu continuei trabalhando tranquilo, pastor, eu continuei fazendo as minhas coisas tranquilas, e essa doença não vai me pegar. Ok, só que se o seu país quebrar, você quebra junto com ele. Infelizmente. Infelizmente. Então, o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer e pensar diante das nossas vidas, diante daquele que é todo-poderoso, para viver de acordo com a vontade dele? O texto já diz bem claro. Primeiro, amar a Deus. E amar a Deus não é dizer, ai Senhor, eu estou apaixonado por ti, não é ficar indo em show gospel. Também não tenho nada contra isso. Não sou o contrário, muito pelo contrário. Eu creio que existem momentos específicos para todas as situações, mas não é só ficar levantando a mão e chorando. Esses dias eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor batista e o pastor falou assim: quem quer ser abençoado? Aí todo mundo amém. Quem quer receber a glória de Deus? Todo mundo amém. Quem quer ser amaldiçoado? Aí todo mundo amém. Ninguém estava prestando atenção em nada. Todo mundo estava sendo levado por uma onda e onda e onda daquilo que, tá falando e tá todo mundo indo no embalo. E não é isso que Deus quer de nós. Amor exige compreensão. Compreensão exige um prévio relacionamento. Eu lembro quando eu estava na faculdade, na minha primeira faculdade, eu conheci a mulher mais linda do mundo, a minha esposa, Silvia, e eu me apaixonei por ela. Eu olhei já de primeira vista, eu me apaixonei por ela. Só que depois eu fui percebendo que logo depois de casado, no conviver, eu fui percebendo que diversas vezes eu tinha diversas opiniões e ainda tenho diversas opiniões diferentes das opiniões que ela tem. Contrariamente diferentes, mas quanto mais opiniões diferentes e quanto mais nós nos acertamos, vocês lembram da unidade que nós falamos ontem? Quanto mais nós nos acertamos, mais nós nos amamos, porque quanto mais nós nos acertamos, mais nós nos entendemos. Só que para que esse amor exista, nós precisamos entender que é necessário haver relacionamento.
É aquilo que Provérbios 27:17 fala, o desgaste, né? O afiar, né? Estar o homem afiando com o homem da mesma maneira que o ferro afia com o ferro. Fidelidade não é dizer que ama, não é cantar que ama, não é só ir à igreja. Não. Fidelidade é buscar um relacionamento e, através desse relacionamento, entender quem ele é e o que ele quer. E fazer isso por quem ele é e por quem você e eu, por quem nós somos diante daquilo que ele é. Isso é fidelidade. Segundo, que nós podemos pensar, né, de como viver de acordo com a vontade de Deus. Devemos nos dignarmos, né, buscar nos tornarmos dignos da fé que exercemos. Buscar nos tornarmos dignos da fé que nós exercemos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas a certeza das coisas que nós esperamos. E a Bíblia diz, o apóstolo Pedro diz que Cristo estando em nós, existe esperança de glória. Você tem certeza da glória? Você tem esperança da glória? Você vive como Jeremias vivia lá no exílio também, desesperado, preocupado, até levantar a cabeça e falar, opa, eu vou somente trazer a minha memória, eu só vou rememorar aquilo que me traz esperança, aquilo que me leva a constantemente estar mais vivo. Nós percebemos tantas pessoas não abrindo mão de coisas que levam à morte por causa de suas convicções e muitas vezes por nossas falhas convicções nós abrimos mão da vontade de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos nos dignarmos à vontade de Deus. Precisamos entender que, queiramos nós ou não, a vontade de Deus é de Deus e não nossa. E se nós o amamos e buscamos ser fiéis, precisamos entender que mesmo eu não querendo essa vontade, ela é o melhor caminho para a minha vida. Isso é nos dignarmos. Não indignarmos, né? Nos tornar indignos disso. Porque quando nós nos dignamos dessa verdade, nós entendemos que mesmo não sendo merecedores, por buscarmos e amarmos e buscarmos ser fiéis a essa verdade, Ele nos torna dignos e justos. Como a Bíblia diz, Ele nos purifica de todo mal e nos justifica. Nos torna justos e dignos. E por fim, e eu já quero encerrar aqui, se você puder, já vai deixando aí seu pedido de oração, para que nós assim intercedamos por Ele. Por fim, nós percebemos que através do testemunho de Daniel, né, nós aprendemos que ao andar com Deus, nós precisamos ter compromisso com o serviço da obra dele. E quando nós entendemos isso, gente, nós ficamos quase doidos, igual a Jerusa. E aí eu quero me referir, quem puder depois mostrar, se a Renata estiver assistindo esse vídeo, eu não sei, mostre depois para Jerusa esse vídeo, porque a Bíblia diz que honra quem merece honra, e ela é uma mulher de Deus, e eu gostaria que ela entendesse isso. Ficaríamos doidos no sentido de que o evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem. Como aquela mulher ama a obra de Deus. Eu gostaria de citar muitos outros nomes, né, de que aqui estão passando, mas eu vou citar o nome da irmã Jerusa porque ela é vice-presidente da Quarta Batista em Três Lagoas. Como aquela mulher ama a obra de Deus? E não só ama a obra de Deus, ela luta para que a obra de Deus esteja sempre bem aciada e sempre firmada nos verdadeiros propósitos da palavra de Deus, para que continuemos levando a essência do Evangelion, no sentido de boa notícia da mensagem do Evangelho para aqueles que precisam. E isso é compromisso. Mesmo não concordando, por eu ter um pensamento diferente, eu preciso me dignar e ser fiel e meter a mão na massa e entender aquilo que lá em 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 58,
O último versículo diz: portanto, meus irmãos, sejam sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o seu trabalho não é em vão. Daniel, mesmo estando em um lugar distante da sua terra, distante do templo, distante, né, de um ritual santo que Deus exigia que fosse feito, ele entendia que ele poderia continuar trabalhando na obra do Senhor constantemente, sendo um pleno testemunho de vida. Assim como foi. Assim como não deixou de orar, mesmo necessariamente, publicamente, assim como foi desafiado a se prostrar diante daqueles que queriam que ele se prostrasse diante de uma imagem, e ele não se prostrou diante das circunstâncias sociopolíticos econômicas, ele não se prostrou, continuou fiel a Deus, foi jogado num buraco cheio de bicho faminto, e o anjo do Senhor estava presente com ele. E aí termina a minha pergunta. Você tem amado a obra de Deus? Você tem buscado se dignar a essa obra? Você tem se esforçado para ter um comprometimento com a mesma? Daniel estava longe da terra dele. Nós estamos longe de duas situações. Do céu, porque ainda estamos aqui na terra, e estamos longe do templo, da comunhão pessoal com os irmãos. Mas ele não deixou de se comprometer com a obra de Deus. Você tem se comprometido? Aonde é a obra de Deus, pastor? A obra de Deus começa na minha casa, ao meu vizinho, e vai adiante. Eu tenho uma vizinha aqui, eu moro aqui na igreja, eu tenho uma vizinha aqui do lado, e hoje Deus me deu uma oportunidade de conhecê-la melhor e de conversar com ela. E nós temos orado constantemente por isso. Minha mulher tem orado, eu tenho orado, e nós nos estreitamos mais e abrimos uma possibilidade para que continuemos esse estreitar de relacionamento e de comunicação. Eu vou orar agora. Né? A irmã Silvia está pedindo oração pelo Geração Kids, nós vamos orar também. E se você quiser que eu ore por você, deixe seu comentário, deixe seu pedido de oração. Ah, pastor, irmãos, se você não quiser deixar seu comentário, eu te desafio agora, nesse momento, a reunir a sua família na sua casa. Com certeza minha esposa está com os meus filhos lá, cuidando deles, reunida com eles lá, para interceder pela vida deles. Reúne a sua família na sua casa. Pais, mães, coloquem as mãos sobre os seus filhos, não somente como um símbolo, mas como uma transferência de vida, e mudem de atitude se for preciso mudar. Profetizem sobre a vida de seus filhos, e através do bom testemunho de suas vidas, sejam a obra de Deus na vida deles. Eu sempre recebi bom testemunho. E o que diferencia um verdadeiro cristão daquele que só é costurado a pele de ovelha nele é o fruto. E se você for um exemplo de vida para os seus filhos, você vai ver que o fruto vai ser gerado. E sobre isso nós vamos falar mais adiante. Mas tenhamos bom testemunho. Profetizem sobre os seus filhos. Orem por eles, intercedam por eles. Nós vamos orar, interceder nesse momento. E eu gostaria que você juntasse a sua família e assim orasse juntamente com ela. Vamos fazer isso nesse momento? Vamos clamar ao nosso Deus, clamar também pelas nossas autoridades, para que Deus os instigue e os constranja a fazer a coisa certa. Ok? Vamos orar. Vou colocar aqui um fundo musical para ficar melhor. Não que seja necessário, mas se nós podemos constantemente melhorar. Pastor Josué, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe todos os seus planos, seu ministério. Muito bom ter o Senhor online aqui conosco. E que tudo o que o Senhor fizer seja próspero diante de Deus, em nome de Jesus. Quero um dia ir vê-lo e agradecer a Deus pela sua vida e chorar junto também pelas dificuldades do ministério que todos nós temos, com certeza, mas que Deus possa te fortalecer constantemente. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Já tem gente aqui pedindo oração também. Irmã Yolanda, vamos orar, vamos estar intercedendo neste momento.
Você já juntou sua família? Junte aí e vamos clamar a Deus para que possamos encerrar esse momento então, ok? Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, Pai bondoso, Pai de misericórdia, nesse momento nós estamos nos colocando diante de Ti, Pai, para clamar, para interceder, para buscar, para rogar. Nós estamos colocando diante de Ti, entendendo que só o Senhor é a solução para todas as circunstâncias que nos aparecem. Porque quanto mais tentarmos lutar, entendendo quem o Senhor é, mas nós vamos tentar só colocar remendos velhos em panos novos. Mas nós queremos constantemente diante de Ti viver novidade de vida. E se for preciso, termos uma nova veste, vestes de alegria, momento transformado, em vez de tentar ficar remendando muitas situações das nossas vidas, Pai. Se existe alguém aqui, Pai, que está assistindo essa transmissão, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que assim o faça nesse momento. Porque somente Ele é aquele que pode nos levar a Deus e pode nos dar a salvação e a vida eterna. Queremos orar pela nossa nação, pela nossa pátria, Senhor. Tem misericórdia, meu Deus, daqueles que passam por dificuldades financeiras, passam por dificuldades socioeconômicas, daqueles que passam por dificuldades espirituais, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas e nos fortaleça para que possamos nos ajudar e fortalecer aqueles que também necessitam, aqueles que estão em depressão, meu Deus, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão desempregados, Senhor, aqueles que precisam de um prato de comida, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor, para que possamos colocar a mão no arado e entendermos que o Senhor é aquele que nos fortalece. Cuide de cada um de nós, Pai, de todos aqueles que precisam, mesmo aqueles que ainda não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo, para que, através do seu cuidado, eles possam reconhecer quem o Senhor é e se entregar ao Senhor de todo o coração. Abençoe as famílias, Pai, nesse momento, pais e filhos juntos, Senhor. Que cada pai e cada mãe possa ser exemplo de vida para seus filhos e que eles cresçam de acordo com a vida que cada pai e cada mãe entregue ao coração de seus filhos, e assim que possam chegar ao conhecimento daquele que é o varão perfeito, e conhecendo e se relacionando com esse varão perfeito, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, eles possam alcançar a vida eterna através da salvação que Cristo dá. Perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros que constantemente cometemos, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a tomarmos uma posição e uma postura diante de Ti e termos um compromisso com o Teu Evangelho, com a Tua Palavra, Pai. Fortaleça-nos, Senhor. Que apesar desse momento de crise em que nós estamos vivendo em esfera global, nós precisamos entender que acima da crise que vivemos, nós temos Cristo em nós, e se Cristo está em nós, existe a esperança da glória, e glória nas mais diversas áreas e situações das quais nós enfrentamos, Senhor. Que nós possamos ter a Sua palavra escondida, desenvolvida no nosso pensar e no nosso agir, para que possamos afastar o peso do pecado das nossas vidas. E assim, sermos exemplo, possamos gerar frutos de vida e de misericórdia e de graça. Em nome de Jesus nós Te imploramos, Senhor, por cada pedido aqui feito, por cada família que necessita, por cada vendedor ambulante, por cada autônomo que tem necessidade de sustentar as suas casas, as suas famílias, Senhor. Nós Te imploramos, Senhor. Nós Te pedimos e nós Te rogamos. Esteja conosco. E que ao passar essa situação nós possamos celebrar a festa da colheita. A colheita da Sua graça e da Sua misericórdia sendo derramada sobre as nossas vidas, no sentido de desfrutarmos da bênção que o Senhor constantemente tem nos dado, que primeiro é a vida eterna, depois é a condição de vivermos para termos a vida eterna, e depois a condição
de recebermos as bênçãos na vida que nós temos para conhecermos o Senhor e desenvolvermos a condição de salvos e assim recebermos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Quero terminar com a frase que sempre uso. Usa-nos para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Desejo sobre a sua vida, querido, querida, que a graça de Cristo, que o amor de Deus e que a poderosa manifestação do Espírito esteja contigo e com todos aqueles que buscam o Senhor, hoje e sempre. Isso tudo pelo poder do nome de Cristo Jesus, que está acima de tudo. Amém. Amém. Deus te abençoe poderosamente.